Imagine um mundo onde carne premium é cultivada sem arrastar para cima de nenhum animal e peles são produzidas sem dor, tudo graças à tecnologia revolucionária de uma empresa chamada Bland Free. Liderada pela enigmática CEO Joe, essa inovação não só promete transformar a agricultura, mas também esconde segredos sombrios e conspirações mortais. Prepare-se para uma jornada eletrizante de traições, mistérios e superações enquanto um ex-soldado, agora guarda-costas, descobre a verdade por trás de tudo. Fique conosco e descubra como a ciência e a ambição podem mudar o destino da humanidade. A história começa mostrando uma empresa chamada Bland Free, que pioneira na inovação no campo da agricultura com fazendas virtuais de gado. Eles usam um líquido especial para produzir carne premium sem arrastar para cima dos animais. Além disso, desenvolveram métodos para cultivar peles sem prejudicar os animais. Uma mulher chamada Yunju lidera este projeto junto com sua equipe, incluindo o Shaivun e Kim Shinu, onde continuam trazendo novas inovações, como o cultivo de frutos do mar de qualidade premium, como atum, salmão, cavala e camarão. Joe também promete continuar introduzindo novas inovações a cada 6 meses. Além disso, Chongyu e Hong Sep também desempenham papéis no desenvolvimento no laboratório. Após a apresentação de Joe, o Sr. Kim assume a reunião. Aparentemente, Shaivun teve uma tragédia em seu passado e também conheceu Joe naquela época. Parece que Joe tinha visitado o local, mas algo aconteceu que os levou a se tornarem assim e muitas pessoas morreram naquela época. Por trás de seu sucesso, Joe aparentemente enfrenta a oposição de muitas pessoas de fora que não apoiam a Bland Free. Segundo eles, há algo nos produtos da Bland Free que deveria ser boicotado ou não vendido de forma alguma, mas ela não se importa com isso, pois geralmente usa um fone de ouvido com o volume bem alto para evitar ouvir as reclamações dos outros. Naquela noite chuvosa, Joe lembra-se de seu irmão que morreu há alguns anos. Em um semáforo vermelho, alguém com um guarda-chuva parece ter um plano para Joe. Depois disso, um agricultor cai do andar superior e aterrissa no carro dela. Todos correm para salvar Joe e verificar o agricultor caído, especialmente Shaivun. Após a interrogação, o agricultor alega que foi apenas uma coincidência. Ao mesmo tempo, o ministro Chan Woo-jae recebe notícias do incidente. Felizmente, Joe não sofre ferimentos graves, embora seu pescoço esteja ligeiramente ferido. Após o incidente, eles revisam as filmagens de CCTV e ficam perplexos ao apreciar a rápida resposta de Shaivun. Mas, quando questionado, só alega não saber quem era a pessoa e não a viu. No entanto, Hei Duni, um dos colegas de Joe, diz que a pessoa apenas passou. Ouvindo isso, Joe começa a suspeitar da situação. Como alguém que apenas passou poderia se importar e verificar sua condição, o que parece suspeito. Quando Shaivun retorna para casa, ele lembra da tragédia que vivenciou há alguns anos, onde eventos inesperados ocorreram enquanto ele servia no exército e talvez isso tenha levado a deixar suas funções. Shaivun então busca informações sobre o problema de Joe. Descobre-se que há muitas especulações da internet de que os produtos da Bland Free contêm muitos germes por causa do líquido de cultivo. Alguns argumentam que o líquido contém bactérias que podem causar contaminação na carne quando injetadas. Ao mesmo tempo, o laboratório de Joe é invadido por hackers, o que é bastante surpreendente, pois apenas o laboratório dela é alvo, enquanto a sede da Bland Free e outras filiais não são afetadas. Eles se perguntam se há um motivo específico por trás do hackeamento, talvez uma vingança contra Joe ou algo desconhecido. Sabendo disso, Shu decide deixar o hospital mais cedo do que o esperado. No dia seguinte, Han se encontra com empresas de mídia e pede para remover informações falsas sobre a Bland Free, especialmente se não houver evidências concretas relacionadas aos seus produtos. Após aquele incidente, eles se reúnem e discutem quem poderia ser o autor do hackeamento, especialmente porque apenas o laboratório foi alvo. O hacker então exigiu 80 bilhões de wons como resgate para que eles recuperassem o acesso ao sistema. Caso não fosse pago, o sistema seria permanentemente desativado em poucas horas, conforme declarado pelo hacker. Com a situação instável, eles decidem contratar um guarda que acaba sendo Shaivun. Aparentemente, Shaivun havia trabalhado na NIC, que também sofreu um ataque semelhante à Bland Free. Ele então se encontrou com o Sr. Lee, o ex-presidente, que lhe deu um convite para um evento da Bland Free algum tempo atrás. Naquele momento, o Sr. Lee revelou que anteriormente houve um incidente trágico onde 2 dos 6 presentes morreram misteriosamente e ele suspeitou de 4 outras pessoas, especialmente Joe, que estavam envolvidas depois que ela havia solicitado rótulos para os produtos da Bland Free sem ensaios clínicos adequados. Aparentemente, o Sr. Lee não acreditava nas alegações dos produtos e sentia que Joe estava escondendo fatos.
Depois disso, Shaivun foi incumbido de ser o guarda de Joe para garantir que seu plano fosse executado sem problemas. Pouco depois de Shaivun conhecer Joe, a tarefa do Sr. Lee era eliminá-la, embora Shaivun não estivesse totalmente certo de que ela era a autora. Mesmo assim, ele cumpriu a solicitação do Sr. Lee e foi encontrar Joe. Pouco depois, Jay também se encontrou com o Sr. Lee, preocupado que Shaivun não fosse confiável, mas o Sr. Lee estava confiante de que Shaivun poderia ser confiável. Ao chegar ao escritório de Joe, Shaivun se registrou como guarda e foi testado usando tecnologia virtual. Naquele momento, as habilidades de Shaivun como ex-soldado eram inquestionáveis, pois ele completou todos os testes com sucesso, especialmente no teste de corrida. Ele também mostrou excelente desempenho. Algum tempo depois, Shivun recebeu algumas informações sobre as pessoas no escritório do Sr. Lee, incluindo Anand, um dos fundadores da Bland Free junto com Joe, mas Sam preferia trabalhar nos bastidores e sempre tentava salvar a empresa quando havia problemas. Depois disso, eles discutiram questões salariais e Shaivun solicitou o mesmo salário de seu trabalho anterior, pois sua carga de trabalho era bastante pesada e suas horas de trabalho não eram flexíveis. Sam concordou, desde que ele se dedicasse mais ao trabalho na Bland Free. Depois disso, Sam relatou os resultados da entrevista e do teste de Shaivun, que foram imediatamente aprovados e verificados para saber se Shaivun era confiável ou não. Pouco depois, se sentiu como se estivesse sendo seguida ao voltar para casa. Quando chegou ao estacionamento, algumas pessoas a pegaram e a levaram embora sem uma razão clara. No dia seguinte, Joe deveria encontrar o ministro UJ para discutir rumores sobre o líquido de cultivo, pois precisavam explicar a situação e pedir ajuda a ele. Segundo eu, o hacker era suspeito de ser de uma gangue sul-americana ou possivelmente da Rússia. Ouvindo isso, Joe afirmou que estava pronta para enfrentar tudo isso. Joe então verificou com Shaivun e instruiu alguém a ir à sua casa. Ao mesmo tempo, Shaivun foi incumbido de trazer Joe ou fornecer um cronograma quando ela estivesse sozinha, mas Shaivun recusou, mesmo sendo oferecido uma oferta atraente insinuando sobre sua família estar no exterior. Quando ele perguntou quem os ordenou, confessaram que foi Han quem ordenou. Han então veio e pediu a Shaivun para ir com ela, pois muitas pessoas de fora queriam derrubar Joe e eliminar os produtos da Bland Free. Depois disso, Han escoltou Shaivun até a localização de Joe. Ao entrar, Shaivun alertou Joe para se afastar do vidro, pois era perigoso, e pediu para não usar sua família como cobaias experimentais. Ouvindo isso, Joe explicou que era apenas uma verificação e Shaivun foi confiável porque ele era o que precisavam naquele momento. Depois disso, Shaivun explicou que durante o incidente na noite anterior, ele estava voltando para casa e aconteceu de estar no local. Joe então perguntou sobre sua experiência com hackeamento em seu trabalho anterior, que a Bland Free estava atualmente enfrentando. Segundo Shivun, hackers são difíceis de capturar e ninguém conseguiu capturá-los até agora. Sabendo disso, Joe concluiu que, mesmo que pagassem os 80 bilhões de wons, era altamente provável que seus dados apenas retornassem sem capturar o hacker. Shil confirmou que a possibilidade era muito alta, pois os hackers eram muito habilidosos. Depois disso, Joe instruiu o rei Duma a transferir o dinheiro para o hacker. Pouco depois, seus dados realmente retornaram, mostrando a notável habilidade do hacker. No entanto, Shivun afirmou que eles deveriam relatar este incidente porque o truque do hacker era mirar em pessoas importantes. Então, quando relatado, as pessoas acreditariam que o líquido de cultivo da Bland Free continha muitos germes, que era o principal alvo do hacker ao hackear outros lugares. No dia seguinte, Sam foi ao funeral do agricultor que morreu, mas não pôde se encontrar com a família porque estavam de luto. Naquele momento, Sam apenas os observou de longe, preocupado que sua chegada causasse discussões entre eles. Enquanto isso, Shaivun escoltou Joe para se encontrar com Woody conforme agendado. Joe então pediu a ajuda de UJ para limpar o nome de sua empresa, especialmente os produtos da Bland Free, que também tiveram um impacto positivo em sua renda. Mas o UJ não concordou imediatamente, sugerindo que eles trabalhassem juntos e tivessem um plano, pois Joe estava relutante em relatar o hackeamento que enfrentaram. O UJ então pediu duas coisas a Joe. Primeiro, a empresa deveria doar dinheiro para a indústria primária e, segundo, ela deveria provar ao público que seu líquido de cultivo era seguro e não continha muitos germes. Ouvindo isso, Joe imediatamente concordou com a primeira oferta, mas recusou a segunda porque estava preocupada que prejudicaria sua empresa. Algum tempo depois, problemas continuaram a surgir para Joe e sua empresa, onde Sam informou que Sepa havia sofrido um acidente e quase se afogou,
mas ainda pôde ser salvo. Eles esperaram que Seep recobrasse a consciência para descobrir a cronologia e quem foi o responsável pelo incidente. Isso fez Joe se perguntar por que tudo estava relacionado ao seu laboratório. Ao mesmo tempo, Shaivun também obteve informações sobre Joe, onde descobriu que a história de Joe sobre mudar de hotel para se salvar não era verdade, pois ela ficou no mesmo lugar. Aparentemente, Shai escondeu uma câmera atrás de suas roupas e descobriu que havia algo errado com o hackeamento que ocorreu na Bland Free. Isso fez Shaivun suspeitar que o autor poderia ser alguém próximo a Joe, que estava escondendo sua identidade para evitar a detecção. Joe então voltou ao seu escritório, seguida por Shaivun, que começou a suspeitar se o culpado era um membro de sua própria equipe, especialmente eu. Depois disso, Joe decidiu obter dados dos membros de sua equipe para ver quem estava envolvido no hackeamento, embora isso não devesse ser feito, pois viola a privacidade dos funcionários. Joe se sentiu compelida porque a situação não poderia mais ser tolerada. Depois disso, encontraram suspeitas sobre o Sr. Kim, que de repente foi para o exterior. No entanto, Joe achou improvável que o Sr. Kim fosse o culpado e não obteve as informações que precisava. Joe então pediu a Shaivun para seguir o Sr. Kim, mas ainda se sentiu duvidosa sobre Shaivun. Portanto, Joe usou seu aplicativo para verificar o histórico de Shaivun e ficou chocada ao descobrir que ele era um soldado de alta patente e estava envolvido em um incidente de explosão anterior. Isso era suspeito, pois ele havia se candidatado para ingressar em sua equipe agora. Depois que Shaivun relatou que o Sr. Kim não era suspeito, Joe perguntou sobre as informações que ele recebeu do aplicativo, que foram confirmadas por ele. Joe então pediu a Shaivun para se encontrar com ela pessoalmente, embora ele tentasse explicar tudo. Joe ainda não acreditava, pois havia muitas coincidências, especialmente seus encontros aparentemente não planejados. Ela também suspeitava que Shaivun poderia ter sido ordenado por outra pessoa para ser um espião, pois Joe ainda não queria ouvir sua explicação. Shaivun continuou tentando fornecer mais explicações até se sentir decepcionado, pois Joe suspeitava que Shaivun fosse o autor do hackeamento e de sua empresa. No entanto, era impossível para ele fazer isso, pois tinha certeza de que o culpado era uma das pessoas do laboratório. No entanto, Joe não ouviu e permaneceu indiferente. Depois disso, Shaivun mudou o nome do Sr. Lee para a inicial A porque, de fato, ele foi instruído pelo Sr. Lee a se aproximar de Joe, pois o Sr. Lee acreditava que ela era a causa do problema. Além disso, o J era neto do Sr. Lee e também não acreditava completamente que Shaivun seguiria as ordens de seu avô, o que tornava a situação ainda mais complicada. No dia seguinte, Shaivun e Joe verificaram o carro de Seip, que estava submerso, e descobriram que não havia câmera no painel do carro, o que acharam bastante suspeito. Depois disso, Sam veio encontrar Shaivun e Joe. Ele contou que a polícia o havia chamado e perguntado sobre Seip. Naquele momento, Sam explicou que havia chamado Seip por volta das 16h58, e o incidente envolvendo ela foi relatado por volta das 18 horas. Ouvindo isso, Joe então tomou a iniciativa de descobrir onde Seip estava entre 17 horas e 18 horas, rastreando sua última condição através do aplicativo, o que revelou que ela estava com o Sr. Kim por 1 hora, das 17 às 17 horas e 50 minutos. Sabendo disso, eles tentaram ligar para o Sr. Kim, mas seu número estava completamente inativo, o que fez Joe ficar muito convencida de que o Sr. Kim era o causador deste problema e havia hackeado intencionalmente a cena, mostrando um flashback da situação em que Seip se tornou o alvo do Sr. Kim. Seip ouviu que o Sr. Kim recebeu dinheiro transferido por Joe por causa de suas ações. Ouvindo isso, ela sentiu que algo estava errado e suspeitou que o som que Seip ouviu não era apenas da televisão, embora o Sr. Kim afirmasse o contrário. O valor mencionado era muito semelhante ao valor que a empresa tinha que transferir. Sentindo-se suspeita, Seip voltou para a casa do Sr. Kim para se certificar de algo. Quando estava no carro, Seip tentou ligar para Sam para relatar isso, mas a ligação não foi atendida. Ao mesmo tempo, o Sr. Kim começou a suspeitar de Seip e colocou em prática seu plano malvado, empurrando o carro dela para o lago após retirar a câmera do painel do carro. Ao descobrir que Seip ainda estava viva e sendo tratada no hospital, o Sr. Kim foi ao hospital para verificar sua condição. Ao saber que Seip provavelmente recobraria a consciência, o Sr. Kim decidiu fugir para o Vietnã e mudar seu nome. No presente, Joe, Sam e Shaivun ainda tentavam contatar o Sr. Kim, que ficou muito surpreso ao descobrir que eles tinham seu número. O Sr. Kim imediatamente negou sua identidade e desligou o telefone. Depois disso,
Joe ficou muito brava porque sua ligação foi cortada pelo Sr. Kim, enquanto se sentia muito decepcionada e com raiva por ter confiado no Sr. Kim, que a enganou. Depois disso, Joe pediu a ajuda de Woo-jae para descobrir o paradeiro do Sr. Kim. Segundo suas informações, o Sr. Kim está atualmente na Tailândia e Woo-jae tentou ajudar Joe pedindo a seus conhecidos para rastrear a localização do Sr. Kim, pois ele precisava ser preso e levado à justiça. Sabendo disso, o Sr. Kim parecia não ter medo das ameaças de Joe e permaneceu calmo. Então Joe estava muito ansiosa para que o Sr. Kim fosse preso e justamente processado. Portanto, ela pediu a ajuda de Woo-jae, acreditando que ele poderia ajudá-lo. Enquanto isso, a cena mostra o motivo pelo qual o Sr. Kim não gostava de Joe. Naquela época, o Sr. Kim pediu a Joe para realizar uma operação experimental em sua esposa. Inicialmente, ela recusou, mas eventualmente concordou após ser forçada pelas circunstâncias. No entanto, Sam ainda recusou, mas Joe prosseguiu com a operação porque já estava comprometida. Quando a tentativa falhou, o Sr. Kim começou a ressentir Joe e espalhou rumores sobre o produto de cultivo de líquidos contendo bactérias, o que era uma mentira. No presente, Sean recebeu uma mensagem do Sr. Lee para visitar alguém na prisão que estava envolvido em um incidente há vários anos. Aparentemente, Shae-won ainda estava buscando respostas de seu amigo sobre quem o ordenou e os motivos por trás disso. No entanto, seu amigo permaneceu em silêncio e confessou que fez isso e foi condenado à prisão perpétua. No entanto, Shae-won ainda acreditava que seu amigo não era o verdadeiro culpado e que havia outra pessoa que o motivou, mas seu amigo insistiu em não falar mais. Finalmente, seu amigo deixou o local antes que Shae-won pudesse pressioná-lo mais sobre os eventos. Depois disso, Sean foi encontrar um grupo de gangster, onde pediu ajuda para encontrar um imigrante ilegal, mas os gangster entenderam mal e imediatamente fugiram. Aparentemente, eles deliberadamente exauriram Sean, perseguindo-o por aí. Depois disso, eles o prenderam, achando que ele era um policial e com medo de serem presos. Como resultado, atacaram Sean, mas eventualmente perderam e foram encurralados. Shae-won então pediu a um dos gangster que pegasse algo do seu bolso. Lá, Sean ofereceu uma recompensa de cerca de 30 milhões de wons para encontrar o Sr. Kim, que havia fugido e se tornado um imigrante ilegal. No final, concordaram em dar informações a Sean o mais rápido possível. No dia seguinte, Sean acompanhou Joe a um evento também frequentado por Woo-jae e seu pai, Chan-wook. Naquele momento, Wood mostrou um comportamento suspeito após convidar Joe para conversar em particular, pois havia algo importante que queria transmitir sem ninguém mais na sala. Na reunião, Won ofereceu cerca de 32 trilhões de wons para Joe vender sua empresa. Segundo ele, com esse dinheiro, Joe poderia viver confortavelmente e desfrutar da vida. Ouvindo isso, Joe considerou a oferta e disse que daria uma resposta mais tarde, pois sentia que Won não era muito confiável, especialmente porque um ano antes, Sean tentou fornecer informações ao Sr. Lee, mas Won veio e o acusou de ser o mentor. Won então expulsou Shivon e eles brigaram. Naquele momento, suspeitou-se que Won poderia estar envolvido na questão, embora não suspeitado pelo Sr. Lee. Mais tarde, Shae-won recebeu informações importantes e teve que sair sem dizer uma palavra a Joe. Quando seus amigos informaram a Joe que Sean havia saído de repente, Joe ficou decepcionada e começou a pensar na oferta de Won. Joe estava confusa sobre aceitar ou rejeitar a oferta, pois sentia que Won parecia apressado e suspeito. Depois disso, o motorista de Joe informou que Sean poderia estar envolvido em uma briga por algo em que estava trabalhando. Joe então foi ao seu escritório e conversou com Sam sobre a oferta de Won, onde ele sugeriu que não deveria aceitar a oferta e rejeitá-la. Pouco depois, sua conversa foi interrompida quando Shae-won ligou e informou que o Sr. Kim foi para o Camboja usando um passaporte tailandês e mudou seu nome. Depois disso, Joe e eu foram instruídos a coletar informações sobre o Sr. Kim, enquanto Sean tentou explicar por que desapareceu de repente e perguntou a Joe se ela havia cometido um erro, pois não parecia ela mesma. Joe então admitiu que ainda estava suspeita e não confiava em Shae-won, pois uma série de eventos recentes eram muito suspeitos. Joe lembrou que Shae-won havia conhecido o Sr. Kim quando a explosão aconteceu e agora todos os eventos estavam conectados. No entanto, Shae-won deixou a decisão para ela, mesmo que isso significasse ser demitido. No entanto, Joe finalmente decidiu tentar confiar em Shae-won novamente depois que ele explicou como conseguiu encontrar o paradeiro do Sr. Kim após usar seu próprio dinheiro para isso. Joe ficou desconfortável com isso e prometeu transferir dinheiro para Shae-won através de eu, mas ele recusou a oferta e disse que fez isso sinceramente. Ao mesmo tempo,
O Sr. Kim estava feliz porque estava prestes a voar para o exterior novamente, mas de repente morreu durante o voo. Por outro lado, Joe confiou em Xion e deu-lhe um relógio que concedeu acesso ao escritório da Bland Free. Pouco depois, todos ficaram muito surpresos ao saber que o Sr. Kim havia morrido. Joe ficou brava porque sentia que o Sr. Kim era muito sortudo e suas emoções quase a fizeram derramar o chá quente que estava segurando, mas Shaivun conseguiu impedi-la. Pouco depois, Seep, que havia recobrado a consciência, viu as notícias acusando Joe como a causa da morte do Sr. Kim, resultando em que o público se tornou antipático com Joe, ainda mais zangado, embora fosse claro que o Sr. Kim era o culpado. O público ainda acreditava nele, pois o Sr. Kim foi quem revelou informações falsas sobre o líquido de cultivo que supostamente continha bactérias perigosas. Por outro lado, alguém veio à casa de Shaizun, mas não estava claro se a pessoa estava procurando por ele ou algo mais. A pessoa então deixou a casa de Shaivun ao descobrir que Joe estava lá com ele. Depois disso, Joe foi autorizada a ficar lá e Shaivun prometeu se revezar com seu motorista para vigiá-la. Pouco depois, Joe encontrou prazer com o amado gato de Shaizun. Algum tempo depois, Shaivun começou a investigar o passado de Joe e tentou entender por que o Sr. Kim a odiava tanto, mas ela não estava disposta a responder essa pergunta. Han então chegou com algumas armas para Shaivun e seu amigo, indicando que a situação não era segura. Pouco depois, as informações sobre Joe de repente desapareceram do telefone de Shaizun, deixando-o confuso sobre confiar em Joe ou prosseguir com seus planos com o Sr. Lee. Aparentemente, o Jay sabia que Joe estava na casa de Shaizun, o que significa que ele ainda estava trabalhando com eles. Shaivun não sabia que estava apenas sendo usado por eles para coletar informações sobre Joe, pois o Sr. Lee também permanecia suspeito de Shaivun e o observava de perto. Da mesma forma, Uday ainda duvidava dele. No dia seguinte, Joe foi repentinamente chamada por Uday para ir ao seu lugar. Uma vez lá, Uday teve um assunto urgente que impediu sua reunião. Eventualmente, não puderam conversar porque ele teve que lidar com um problema urgente de roubo de armas. Quando Xion e Joe estavam prestes a ir para o escritório dela, foram orientados a voltar por alguém suspeito, especialmente porque Joe notou que a pessoa tinha uma tatuagem. Suas suspeitas se revelaram corretas quando foram confrontados e perseguidos por essas pessoas. Quem ordenou isso a Joe foi lembrado da explosão que aconteceu um ano atrás, fazendo-a tremer. Joe tentou ser tranquilizada por Shaivun, que prometeu protegê-la, mas ele foi o único ferido por tiros. Por outro lado, Kim Yeon-gil, a inteligência artificial da empresa Bland Free, emitiu um aviso aos funcionários da empresa após se entrar em contato e investigar a situação. Ao investigar através do CCTV com a ajuda de Yu, viram que Joe estava em péssimo estado e então enviaram ajuda ao local com a polícia. Ao chegar, a condição de Shaivun era tão grave que, felizmente, Sun e a polícia chegaram a tempo. Eles imediatamente levaram Xion para os primeiros socorros porque seus ferimentos eram graves. Inicialmente, planejaram levá-lo ao hospital, mas eventualmente decidiram levá-lo ao escritório da Bland Free. Eles realizaram experimentos no corpo de Shaivun, embora a estação fosse ilegal, mas Sun ainda era um médico, então ele podia fornecer assistência médica. Depois de tentar testar seus equipamentos, inicialmente, o corpo de Shaivun mostrou rejeição após seus ferimentos anteriores, especialmente em seus ouvidos, não terem sido totalmente curados. Após várias tentativas, seu corpo respondeu bem e o experimento foi bem sucedido, conforme desejado por Joe. Enquanto isso, os perseguidores de Shaivun e Joe, junto com sua equipe, foram presos com a ajuda de UJ, onde usaram pistolas da polícia, levantando suspeitas de que a polícia poderia estar envolvida no incidente. Depois disso, Han continuou a mostrar suspeita em relação à condição de Joe, embora ela insistisse que tudo estava bem e seu guarda estava começando a se recuperar do ferimento. No entanto, Han ainda queria saber o que aconteceu e pediu ajuda de Yang para fornecer informações. Além disso, foi revelado que Joe ainda sofria de trauma de seu passado, especialmente durante a explosão há alguns anos que envolveu Shaivun e seu irmão. Apesar da situação atual, Joe ainda tentou se acalmar mesmo em tais circunstâncias. Ela ainda encontrou tempo para pensar sobre quem cuidaria do gato de Shaivun. Após saber da situação de Shaivun, o Sr. Lee tentou contatar Shaivun, mas não teve sucesso, o que aumentou ainda mais suas preocupações. Na mídia, havia muitas especulações sobre Joe, incluindo alegações de que ela deliberadamente tomou certas ações para encobrir as notícias sobre o Sr. Kim. Algumas pessoas a apoiavam, mas também havia suspeitas de que Joe fez isso intencionalmente. No entanto,
Von tinha uma visão diferente, pois suspeitava que a ação poderia ter sido feita pelo próprio Woo-jae. Essa visão enfureceu Woo-jae, e ele insistiu que não estava envolvido no incidente, jurando que nunca fez isso. No dia seguinte, Joe e alguns de seus investidores realizaram uma reunião após os investidores expressarem desaprovação aos planos futuros da Blandfree. Em resposta, Joe afirmou que, se os investidores não apoiassem, a Blandfree interromperia o fornecimento de matérias-primas geralmente obtidas por eles. Após a reunião, Joe visitou a casa de Chae-Woon porque estava preocupada com seu gato negligenciado. Após ser verificada por seu guarda e garantir que tudo estava bem, Joe decidiu entrar e cumprimentar o gato de Chae-Woon. Ela foi calorosamente recebida pelo gato e lembrou-se de como Chae-Woon cuidava dele, desde dar-lhe água até alimentá-lo. Ao recordar isso, Joe fez com que o gato de Chae-Woon pudesse novamente desfrutar de sua comida. Finalmente, Chae-Woon recobrou a consciência e ficou perplexo ao se encontrar em um tubo. Ele imediatamente abriu o tubo e viu que seu ferimento havia cicatrizado. Ao investigar, Chae-Woon percebeu que estava no laboratório da Blandfree de Joe e ficou surpreso ao ver muitos órgãos humanos cultivados lá, um projeto secreto desconhecido para muitos. Chae-Woon imediatamente contatou Joe para pedir uma explicação da situação, onde ela disse que explicaria tudo mais tarde, depois que Chae-Woon se recuperasse completamente. Joe também explicou por que realizar um transplante de órgãos nele, mas a mente de Chae-Woon ainda estava confusa, então Joe optou por adiar a explicação para evitar desencadear um debate. Embora Sun tivesse aconselhado a descansar, Chae-Woon insistiu em deixar o laboratório. Ele saiu após receber uma mensagem do Sr. Lee, embora sentisse um barulho alto em seus ouvidos. Mais tarde, Chae-Woon se encontrou com Woo-jae, que ficou um tanto surpreso porque as informações que recebeu diziam que Chae-Woon não deveria ter sobrevivido, mas ele estava lá. Depois disso, Woo-jae perguntou o que realmente aconteceu, mas Chae-Woon se recusou a contar tudo. Ele também suspeitava que isso estivesse relacionado ao Woo-jae, mas ele afirmou que nunca esteve envolvido em fazer isso a Chae-Woon ou Joe, pois apenas os ajudou. Finalmente, Chae-Woon lançou um desafio a Woo-jae, pedindo que ele revelasse tudo o que sabia e o ajudasse a lidar com as consequências de suas ações. Woo-jae respondeu calmamente, afirmando que aceitaria o desafio porque não estava envolvido na situação. Depois disso, prometeu punir os responsáveis pelas ações. Naquele momento, foi revelado por que Von estava tão obcecado com a Blandfree, especialmente a pesquisa conduzida por Joe. Aparentemente, Wood desejava a imortalidade e queria ter sua pesquisa, embora outros pesquisadores em sua empresa fossem considerados incompetentes e quisessem demiti-los. No entanto, Woo-jae se opôs, afirmando que não era a escolha certa e que os humanos não poderiam viver para sempre. Depois disso, Chae-Woon voltou para Joe e perguntou por que estavam tratando seu ouvido. Joe então explicou que estavam tratando seu ouvido porque Chae-Woon não se cuidou após a lesão há alguns anos. Sun então implantou um chip no ouvido de Chae-Woon, que era de pele, para que pudesse se fundir com o ouvido e cicatrizar gradualmente. No entanto, ele nunca pediu que cuidassem disso. Quando Chae-Woon ficou bravo, alguns de seus sistemas de DNA ativaram repentinamente. Joe então o acalmou e pediu para não ficar bravo. Depois disso, Chae-Woon saiu e expressou sua decepção com ela. Na primeira reunião, Joe prometeu não fazer dele uma cobaia, mas a realidade era diferente. Depois, Joe foi a uma sala e abriu a porta para a sala onde havia uma garota. A garota, que estava anteriormente zangada com Joe, na verdade sentiu remorso e queria se desculpar com ela, mas se conteve. Joe até disse à sua equipe para não divulgar seu sucesso porque ainda estava na fase de pesquisa, enquanto também protegia a reputação de Chae-Woon. Em seguida, a cronologia do ódio de Joe por Mr. Kim foi relatada com base na declaração de Seep. Mr. Kim pediu a ajuda de Joe para usar sua esposa como cobaia de pesquisa. Como a pesquisa falhou, Mr. Kim ficou bravo e a culpou. Segundo Seep, após aquele incidente, o comportamento de Mr. Kim ficou suspeito. Todas as quartas-feiras, ele se reunia com seu grupo, mas algum tempo depois, Mr. Kim começou a zombar dos membros do grupo, mostrando um comportamento estranho e de duas caras. Além disso, a morte repentina de Mr. Kim aumentou a suspeita e levantou muitas questões. Eu, que estava suspeitando, perguntou a Seep sobre o que realmente aconteceu, mas ela relutou em explicar tudo porque sabia da curiosidade muito grande de Hae-dun. No dia seguinte, Chae-Woon e Joe foram convidados a se encontrar com Soe, e eles receberam ternos como presentes. Naquele momento, o amigo de Shun estava curioso sobre o endereço dado por Joe a Chae-Woon, então se sentiu desnecessário.
Como resultado, eles discutiram porque Shaivun estava emocional e continuamente incomodado por seu amigo. Felizmente, a briga foi interrompida por Soe. Depois disso, o amigo sentiu que Shaivun estava sendo indiferente, embora estivesse muito preocupado com sua condição. Após explicar o motivo de sua atitude, ambos finalmente se reconciliaram e Shaivun entendeu a atitude de seu amigo. Sua briga foi conhecida por Joe, mas eles prometeram que não aconteceria novamente porque haviam se perdoado. Depois disso, Shaivun escoltou Joe para se encontrar com Woo-jae, mas não foram permitidos entrar, exceto Joe. Acontece que Woo-jae deliberadamente convidou Joe porque estava muito preocupado com sua condição. Ficou evidente que Woo-jae tinha sentimentos por Joe, mas ela não respondeu da mesma forma. Pelo contrário, Joe suspeita que alguém está intencionalmente caluniando e fazendo coisas prejudiciais a ela, fazendo com que muitas pessoas não gostem dela. Eles conversaram brevemente. Depois, Joe se despediu. Pouco depois, Shaivun se encontrou brevemente com Mr. Lee, onde expressou sua decepção a Mr. Lee, questionando por que foi escolhido para a tarefa na Bland Free entre muitos candidatos mais competentes. Ouvindo isso, Mr. Lee explicou que ninguém era mais competente do que Shaivun, por isso foi escolhido para a tarefa. Além disso, Mr. Lee pediu a Shaivun para pegar Joe e declarou que não se importava mais com Mr. Kim. Mr. Lee lembrou Shaivun novamente que o propósito de enviá-lo lá era pegar Joe, mas Shion não acreditou e afirmou que sabia que fazia parte do plano de Mr. Lee. Depois disso, Shivon voltou para casa e descobriu que Joe havia ficado lá. Quando Shaivun entrou em seu quarto, encontrou Joe ainda com um trauma profundo de seu passado. Ao se aproximar e preocupado com a condição de Joe, ela imediatamente mostrou sinais de medo. Shion a tranquilizou, dizendo que estava tudo bem. Finalmente, ambos trocaram histórias. Joe falou sobre seu irmão que morreu há alguns anos, uma história também conhecida por Shaivun através de Sam. O começo do ódio de Joe e Sam por Mr. Kim foi porque Mr. Kim costumava ser muito egoísta e usava porcos como cobaias de pesquisa, deixando-os doentes. Pouco depois, Joe desapareceu por 2 semestres antes de voltar aos estudos e se encontrar com Sam novamente. Foi lá que planejaram o estabelecimento da Bland Free com o objetivo de quebrar a cadeia alimentar, para que os humanos não dependessem mais de animais ou plantas. Depois disso, criaram carne e plantas cultivadas para que a necessidade de animais e plantas fosse minimizada. Sam então explicou a Shai W para não odiar Joe porque suas intenções eram muito sinceras e salvadoras para ele e para a humanidade. Ouvindo a história, Shaivun ficou emocionado e começou a tratar Joe bem novamente. Depois disso, ele também falou sobre a morte de sua irmã, que era sua gêmea idêntica. Sua irmã sofria de uma doença que causava convulsões e, eventualmente, morreu lentamente. Joe revelou que havia preparado algo para sua irmã na esperança de trazê-la de volta à vida, embora soubesse que isso era impossível. Ouvindo isso, Shaivun percebeu que as intenções de Joe haviam se desviado, mas também entendeu que Joe apenas queria seu irmão de volta à vida. No entanto, Shaivun aconselhou que nem todos os planos sairiam conforme o esperado. Mesmo com a melhor tecnologia, sempre haveria brechas. Ele então pediu permissão a Joe para trazer seu colega amanhã para investigar a pessoa que ela mencionou, e Joe imediatamente deu permissão. No dia seguinte, Shaivun e seu colega foram a um local de reunião com Mr. Kim, junto com a pessoa que procuravam, para evitar suspeitas. Seu colega fingiu ser filho de Mr. Kim, enquanto Shaivun fingiu ser seu tio. Depois disso, conseguiram obter o endereço da pessoa que procuravam, que era frequentemente vista com Mr. Kim. Depois disso, seguiram a pessoa até um local desconhecido. Naquele momento, a pessoa percebeu que estava sendo seguida por Shaivun e seu colega, então fugiu imediatamente. Suspeitando, a polícia também seguiu Shaivun e seu colega. Eventualmente, conseguiram encontrar a pessoa que procuravam e começaram a persegui-la. Enquanto tentava pegar a pessoa, Shaivun ouviu um distúrbio em seu ouvido e seu amigo foi pego. Quando Xia chegou tarde ao local, seu amigo já estava em péssimas condições. Quando Xian tentou perseguir a pessoa que estavam perseguindo, foi suspeito de ser o autor que matou seu amigo, então foi preso pela polícia. Como Shaivun ainda estava emocional após ver seu amigo, e o autor conseguiu escapar, ele tentou se libertar da polícia acidentalmente usando super força, fazendo com que a polícia fosse arremessada. Depois disso, Shaivun se desculpou e foi finalmente levado à delegacia. Pouco depois, Han informou Joe que um de seus guardas havia morrido e Shaivun estava detido na delegacia, como suspeitado anteriormente. Han na verdade traiu Joe,
colaborando com Vaughn para fornecer informações sobre a Bland Free, onde Han tentou descobrir onde estava a pessoa que ordenou, mas não conseguiu encontrá-la. Han então pediu a ajuda de Wu-Jay, porque perceberam que, se ele falasse, ambos estariam em risco. Quando Wu-Jay viu o vídeo de Shyvun derrotando a polícia, ele se interessou pelo experimento da Bland Free, mostrando a possibilidade de ter superpoderes, em linha com seu sonho de infância. Enquanto isso, Zhou só conseguiu chegar à delegacia e se aproximou de Shyvun para descobrir o que realmente aconteceu. Zhou afirmou que limpou seu nome. Shyvun então perguntou se poderia sair, mas Zhou disse que não podia ainda, pois ele foi acusado de ferir alguns policiais, então teve que passar por interrogatório por alguns dias lá. No entanto, Zhou suspeitava que havia um infiltrado envolvido no incidente, e Shai W afirmou que poderia ser que a pessoa instruiu alguém profissional a fazer isso porque seu trabalho era muito limpo. Como resultado deste incidente, Shyvun estava convencido de que Mr. Kim, que voou para Singapura, também havia sido morto, não morreu por conta própria. Depois disso, planejaram caçar o traidor entre eles. Antes de Zhou sair, Shyvun disse algo que foi mantido em segredo entre eles. Pouco depois, o chefe de polícia se encontrou com Zhou e mostrou filmagens de CCTV tiradas do carro de seu membro. Zhou então contatou Sam para analisar as informações do vídeo. Sam então desenvolveu sua análise e tentou obter a placa do carro usado pelo assistente guarda de Zhou. Ele também usou a assistência de Liu para rastrear o movimento do carro. Sem perder muito tempo, Sam conseguiu encontrar o autor e enviou uma foto do autor para Zhou. Ela imediatamente enviou a foto para a polícia também e se desculpou com a polícia e os membros afetados pelas ações de Shyvun, que acidentalmente os feriu. Zhou então forneceu à polícia a localização para investigação e deu-lhes uma foto do culpado. Vendo isso, a polícia ficou maravilhada com as habilidades de Zhou, conhecidas por ter aplicativos extraordinários. Ao mesmo tempo, Sol também foi informado por Sam sobre quem era o verdadeiro culpado. Ele informou Sol que a causa da morte de seu membro foi o terno dado por Sol ao seu membro. Sol se sentiu culpado e preocupado que, eventualmente, Sam o acusasse de ser um dos conspiradores que planejaram o incidente. Por outro lado, Shyvun foi subitamente solicitado a sair após o término do interrogatório. Ele então ligou para Zhou para perguntar se ela havia tirado ele de lá, mas Zhou negou e disse que não havia feito nada ainda. Pouco depois, alguns guardas pegaram Shai W e o levaram para o carro. Sabendo disso, Zhou ficou curiosa e foi procurar Shyvun através de Yeonjil. Acontece que foi o J quem tirou Shyvun de lá, pois estava curioso sobre como Shyvun obteve superpoderes e queria saber se Zhou fez uma cobaia experimental. No entanto, Shyvun disse que precisavam discutir a possibilidade de envolvimento de UJ na explosão há alguns anos, que também envolveu Shyvun. Ele ficou bravo por ser acusado e mencionou sobre a segunda esposa de Vaughn, que poderia não estar relacionada por sangue a seu avô. Wu-Jay então desafiou Shyvun para um duelo e rapidamente seu nariz sangrou com o soco de Shyvun. Depois disso, ele admitiu a derrota e se rendeu. Após a saída de Shyvun, ele ouviu uma conversa de Wu-Jay e finalmente aprendeu que Wu-Jay estava de fato obcecado em se tornar um super-herói. Pouco depois, Zhou veio verificar Shyvun porque estava muito preocupada com ele. Em seguida, Wu-Jay chegou e pediu a Shyvun para sair porque queria ter uma conversa a sós com Zhou. Naquele momento, Wu-Jay suspeitava que Zhou poderia estar desenvolvendo sentimentos por Shyvun devido à sua preocupação em comum com ele. Wu-Jay também aproveitou a oportunidade para se oferecer como próximo sujeito experimental para se tornar um ser humano imortal. No entanto, Zhou disse que isso era impossível, pois, não importa quão avançada a tecnologia, os humanos não poderiam superar a morte. Zhou queria aplicar igualdade a todos, independentemente de riqueza, posição e assim por diante. Mas Wu-Jay argumentou que este projeto era apenas para os ricos e deixava os pobres em sua condição. Desconhecendo-os, a conversa foi ouvida por Shyvun devido à sua audição aguçada após receber tratamento da Bland Free. Wu-Jay então ameaçou que, se Zhou não cumprisse seu pedido, ele procuraria Bland Free usando sua autoridade. Era a última chance de Zhou, mas ela ainda recusou, pois sabia que Wu-Jay ainda trairia. Depois disso, Zhou saiu de lá e levou Shyvun para terminar algo juntos. Mais tarde, foi revelado a Anon que eu era um dos autores. Ela foi então presa e imediatamente interrogada, mas Han realmente não queria admitir, mesmo sob coação. Han insistiu que foi incriminada e não poderia fazer tal coisa. Finalmente, Shyvun revelou a intenção inicial de Han, que foi enviada deliberadamente para descobrir sobre Zhou e a Bland Free. Depois disso, Shyvun forçou o rei Dune a falar. Zhou,
ainda sentindo pena de sua amiga que a traiu, decidiu dizer a Shae-Won para não continuar o interrogatório, embora, de fato, não soubesse que os cúmplices de Han haviam tentado hackear a Bland-Free nos próximos 2 dias, mas ela ainda a defendeu. Felizmente, Sam apoiou o tratamento de Shae-Won com eu. Mesmo assim, ela ainda se recusou a falar e permaneceu de boca fechada. Depois, Jo quis conversar sozinha com Shae-Won para pedir uma explicação sobre o que ele havia acabado de dizer. Ela ficou muito decepcionada porque tentou fazer de Shae-Won seu confidente, mas descobriu que todo esse tempo ele se sentiu traído e enganado. Shae-Won então explicou que nunca traiu ou vazou qualquer informação porque não sabia quem Jo realmente era naquela época. Após descobrir, Shae-Won decidiu ficar do lado dela e pediu permissão para descobrir quem matou Ozon. No entanto, Jo afirmou firmemente que não se importava e demitiu Shaun. Por outro lado, Han foi examinada usando equipamentos avançados da Bland-Free para ver o que ela estava pensando. No entanto, permaneceu difícil de decifrar até que finalmente as informações em seu cérebro foram escaneadas com sucesso. Se então encontrou algo relacionado à esposa de um agricultor que morreu há alguns anos. Sabendo disso, Jo veio e disse a Yun que ela seria punida pelo que fez. Jo também relatou que o desapareceu e, se ela não confessasse, Jo a prenderia. Enquanto isso, Woo Jae, insatisfeito porque seu pedido não foi cumprido por Jo, reuniu todas as pessoas do governo e anunciou que descobriria e investigaria o que realmente estava sendo mantido na pesquisa da Bland-Free. Woo Jae então pediu permissão a todos presentes para conduzir a investigação e, por causa de sua habilidade em jogar com palavras, finalmente concordaram com seu pedido. Naquela noite, Jo foi à casa de Shae-Won para arrumar suas coisas porque se mudaria de lá devido à sua decepção com Shae-Won. Embora Jo realmente sentisse pena do gato de Shae-Won, ela ainda decidiu sair. Ela também lembrou-se de algum tempo atrás, quando Jo conversou com Ozon e Shae-Won sobre seus problemas. Naquela época, Ozon mencionou que tinha uma namorada e prometeu se casar em breve. Enquanto isso, Shae-Won pretendia vender sua casa para financiar seu sobrinho na América, pois o pai de seu sobrinho não queria assumir a responsabilidade por seu filho devido ao ressentimento em relação a Shae-Won e não gostava de sua interferência nos assuntos familiares. Shae-Won realmente queria ajudar, mas seu cunhado entendeu mal suas boas intenções. Lembrando essas memórias, Jo sentiu pena, especialmente de Ozon, ao pensar no destino da namorada de Jung após saber que Ozon havia morrido, mesmo que tivessem planejado se casar. Por outro lado, Han ainda se recusava a falar, mesmo estando em um estado muito angustiado. Quando Sam estava prestes a dar-lhe comida, ela tentou aproveitar a situação dizendo que gostava de Anon. Han confessou que todo esse tempo sentiu ciúmes porque Anon sempre era mais atencioso com Jo do que com ela. No entanto, Sam não acreditou na declaração. Mesmo assim, Han continuou a convencê-lo de que seus sentimentos eram genuínos. Depois disso, Sam se encontrou com Sol e para confirmar sua suspeita se realmente suspeitava de seu envolvimento na morte de Ozon. No entanto, Sam afirmou que era apenas especulação de Sol e não queria discutir mais sobre isso. Sam enfatizou que, se Sol estivesse realmente envolvido, significava que ele também era um traidor. Ao mesmo tempo, Han aproveitou a oportunidade para escapar. Naquela noite, Jo instruiu todos em sua empresa a se reunirem, onde ela anunciou seu plano e pesquisa sobre órgãos humanos artificiais. Esse anúncio repentino surpreendeu a todos, incluindo Woo Jae, que discordou porque ela tomou uma medida à frente dele. Jo então prometeu a todos que estavam doentes e precisavam de ajuda que financiaria tudo de graça e eles só precisavam se registrar. No entanto, Woo Jae não deixou passar e imediatamente realizou uma conferência de imprensa, dizendo a todos que Jo estava mentindo e só queria salvar sua reputação. Jo então afirmou que seria a primeira pessoa a substituir seus órgãos por órgãos artificiais. Mesmo assim, Woo Jae continuou a forçar a mídia a acreditar nele, causando prós e contras. Sam estava muito preocupado com o plano feito por Jo, pois era considerado muito arriscado. Esse incidente os lembrou da esposa de um agricultor que morreu e parecia ter uma conexão com eu. Provavelmente, Han a instruiu a fazer o impensável com o objetivo de caluniar Jo e a Bland-Free. Depois, Jo foi abordada por Shae-Won, que queria ajudar porque era prova do sucesso de sua pesquisa. No entanto, Jo rejeitou sua ajuda, afirmando que não queria mais envolver Shae-Won. Jo então explicou que a melhor solução no momento era a ação que ela tomaria sozinha. Ela queria mostrar que não podia ser derrotada e não era uma pessoa fraca. Jo também perguntou a Shae-Won sobre o próximo plano e ele respondeu que ainda queria pegar a pessoa que matou seus amigos, incluindo Ozon. Mais tarde,
Shaivun encontrou um velho e pediu permissão. O velho pode ter conhecido e informado sobre seu plano de visita há alguns anos, que terminou com uma explosão, que também poderia estar relacionada à segunda esposa de seu genro, que era filho do velho. Shaivun também afirmou que Zhou não era culpada e pediu para mudar o alvo. No entanto, o velho recusou e tentou contatar outra pessoa enquanto Shaivun ouvia a conversa. Depois disso, Shaivun foi se encontrar com a segunda esposa de Von porque realmente queria pegar o verdadeiro culpado que matou seus amigos. Shaivun lembrou-se de seus amigos no exército e também após se tornar guarda de Zhou. Ele então prometeu pegar o autor e dar-lhes uma lição justa. Ao se encontrar com a mãe de Wu-Jie, Shaivun aproveitou a oportunidade para pedir uma explicação sobre o que realmente aconteceu e se seu ex-marido era o mentor por trás de tudo. Naquele momento, a mãe de Wu-Jie não respondeu imediatamente, mas queria ter certeza ligando para seu filho primeiro. Após obter a confirmação de Wu-Jie, sua mãe contou tudo a Shaivun. A mãe de Wu-Jie suspeitava de seu marido há muito tempo e estava com raiva, pois suspeitava que seu marido poderia ser o mentor por trás de tudo isso. No entanto, Wu-Jie escolheu continuar acreditando em seu pai e se recusou a acreditar no que sua mãe disse. De fato, sua mãe havia verificado o telefone de Von e sabia que o plano havia sido planejado vários meses antes. Quando questionado por Shaivun, Von continuou a negar sem admitir a verdade, embora tivesse muitos casos lá fora que magoaram ainda mais sua esposa. No entanto, a mãe de Wu-Jie não pôde divulgar tudo isso ao público porque envolvia sua família e Shaivun entendeu que as ações da mãe de Wu-Jie eram para proteger a imagem de seu filho. Ela contou honestamente a Shaivun que verificou tudo antes do incidente e afirmou que Wu-Jie era inocente e não sabia de nada sobre isso. A mãe de Wu-Jie então ligou para o avô de Wu-Jie e revelou que seu ex-genro era o mentor por trás de tudo isso, deixando o avô de Wu-Jie desmaiado devido ao choque severo. No dia seguinte, Sam foi se encontrar com a irmã mais nova do agricultor que fez o impensável algum tempo atrás. No entanto, a irmã mais nova recusou-se a falar com ele após descobrir que Sam era da Bland Free e temia ser solicitado a fazer o mesmo que seu irmão. Embora tenha tentado chamar a polícia, suas ligações não foram atendidas. Depois disso, Sam tentou explicar à mulher e mostrou uma foto da pessoa que estavam procurando, que era quem matou um dos membros da equipe. Finalmente, a mulher lembrou que a pessoa era na verdade um padre disfarçado. Sabendo disso, Sam percebeu que o padre influenciava os outros a fazer o impensável, incluindo o Sr. Kim, que também poderia ser seu fantoche. Sam então procurou o padre em sua casa, mas ele já havia fugido. Enquanto isso, o avô de Wu-Jie, que havia desmaiado anteriormente, recobrou a consciência e pediu a Wu-Jie para levar Shaivun lá, pois havia algo que queria transmitir. Embora Wu-Jie relutasse em cumprir e quisesse transmitir o que seu avô queria dizer, o velho pediu que Shai-W viesse. O velho soube que seu ex-genro era o mentor por trás de tudo. Embora ele pedisse a Wu-Jie para viver melhor, o velho também pediu para esquecer o assunto. Pouco depois, Shaivun tentou novamente conversar com seu amigo na prisão, que inicialmente recusou encontrá-lo. Aparentemente, ele tinha sua própria maneira de dizer que enviou uma carta e mencionou a pessoa que mais temia. Finalmente, seu amigo concordou em encontrá-lo e Shaivun tentou persuadi-lo a falar porque sabia que seu amigo foi ameaçado por algumas pessoas referidas como terroristas e as ameaças também foram direcionadas à sua família. Depois disso, Shaivun ofereceu proteger sua família se seu amigo estivesse disposto a abrir e revelar quem o ordenou. Finalmente, seu amigo admitiu que seu primo o ordenou a fazer tudo e seu primo era uma pessoa muito poderosa na Coreia naquela época. Todas as conversas foram gravadas por Shaivun, mas ele não as revelaria sem a permissão de seu amigo. Seu amigo então concordou, desde que Xion também cumprisse sua promessa. Mais tarde, Han desmaiou, o que os deixou muito preocupados porque ela não estava respirando. Tentaram removê-la, mas ela estava apenas fingindo. Depois disso, Han levou Seep para sair e pediu a Sol para abrir a porta. Han então foi ao estacionamento e pediu a Seep para dirigir com ela, mas ela tentou escapar. Felizmente, Seep conseguiu escapar e Sol rapidamente fechou o portão para que Han não pudesse escapar e acabou batendo. Felizmente, Han não sofreu ferimentos graves e foi imediatamente levado ao hospital para primeiros socorros. Algum tempo depois, Anon anunciou ao público que apareceria para informar que o que Zhou disse era verdade. No entanto, Sam não concederia seu pedido de participar e sacrificar seu corpo para a pesquisa. Pouco depois, a pesquisa ainda estava em andamento e levaria bastante tempo. Após o anúncio, Zhou ligou para Sam para obter mais explicações. Ao se encontrar com Zhou, ele desviou a conversa e disse que Anon já sabia quem era o mentor por trás de tudo isso, os capangas de Von,
que também incitaram os agricultores a fazer o impensável e, provavelmente, mataram o Sr. Kim. Pouco depois, Shae-Vun chegou e declarou que o incidente que ele experimentou há alguns anos também foi causado por Wood. Jo então lembrou-se dos eventos que experimentou antes de irem para aquele lugar. Percebendo que todos os eventos faziam sentido e estavam interconectados, ela sentiu a necessidade de revelar imediatamente que o mentor por trás de tudo era a empresa de Von. No entanto, precisavam da confissão de Eu, que ainda estava inconsciente no hospital, como Sol informou a Sam. Sabendo disso, Sam foi imediatamente ao hospital para verificar a condição de Redun e informou Jo que relataria os desenvolvimentos. Jo então perguntou a Shae-Vun sobre o paradeiro do primo de seu amigo, que era capanga de Von. Shae-Vun respondeu que seu primo estava indo para Dubai com sua família e Jo pediu para ele ir lá. Ouvindo isso, Shae-Vun concordou, mas pediu a Jo que prometesse não se submeter à operação e não se sacrificar. Embora relutante no início, Jo finalmente prometeu a Xion e disse que esperaria ele retornar antes de decidir se faria ou não. Enquanto isso, o J planejava procurar a Blandfree e entregar todos os arquivos para seu pai, pois trabalhariam juntos. Quando Sam chegou ao hospital para verificar a condição de Eu, descobriu que ela estava em uma condição bastante grave, segundo a história de Zoe. O médico disse que eu poderia experimentar perda de memória, o que dificultaria revelar que Von era o verdadeiro criminoso. Não estava muito estressado porque não sabia o que fazer para revelar que o mentor por trás de tudo era Von. No dia seguinte, Shae-Vun se despediu de Jo e disse que partiria para Dubai naquele dia para capturar o primo de seu amigo. Por outro lado, o Jay continuou causando problemas ao realizar uma conferência de imprensa e declarar que procuraria a Blandfree. Portanto, Jo imediatamente tomou medidas convidando médicos famosos para virem ao seu local. Anon realmente discordou das ações de Jo, pois sentia que as ações foram tomadas independentemente, sem consulta. Não estava preocupado se algo indesejado acontecesse ou se falhassem. No entanto, Jo garantiu que era capaz de fazer isso e também havia feito um plano pedindo a Sol para imitar a voz de Rei para que pudessem prender Vuggon. Considerando a condição de amnésia de Eu, seria difícil narrar a sequência de eventos diretamente. Depois disso, o J recebeu notícias de que Shae-Vun havia ido para Dubai. Naquele momento, o J tomou medidas para assumir a Blandfree para coletar todos os dados da Blandfree, onde também conduziu uma busca imediata na Blandfree sem esperar muito. Ao mesmo tempo, Jo finalmente se encontrou com os grandes médicos que havia reunido e imediatamente explicou os procedimentos que tinham que seguir. Os médicos ficaram muito impressionados com as descobertas da Blandfree. Depois disso, ela revelou todos os seus planos a Anson. No entanto, ele não concordou completamente com seu plano de pegar a pessoa que matou seu funcionário, especialmente falsificando a voz de Ramparis porque Von era o mentor por trás de tudo isso. De fato, não havia preparado sua carta de demissão porque não queria se envolver mais e não queria correr riscos. Pouco depois, o plano de Jo para provocar o falso padre foi bem sucedido. O falso padre ficou muito assustado e, no dia seguinte, tentou fugir para evitar ser capturado. No entanto, os homens de Jo estavam prontos, pois sabiam do paradeiro do padre através da ativação de seu celular, que foi notificado por Yu. No entanto, o falso padre conseguiu escapar, apesar de ser esfaqueado várias vezes pelos homens de Jo. Enquanto isso, Eu finalmente recobrou a consciência, mas ela não se lembrava de nada dos eventos recentes que experimentou. Eles não conseguiram obter nenhuma informação dela e suspeitaram que eu estava fingindo ter amnésia, embora sua condição fosse genuína. Por outro lado, o Jay havia executado seu plano e quase conseguiu obter 100% dos dados da Blandfree. Jo então foi contatada pelo falso padre, que solicitou um encontro e queria que ela fosse sozinha. Jo atendeu ao pedido, mas Anon estava muito preocupado e a seguiu de longe, mantendo uma distância para evitar interromper o encontro. Quando Jo chegou lá, o falso padre estava sangrando muito devido aos esfaqueamentos dos homens de Jo. Ela então tentou salvar o padre porque queria descobrir quem estava por trás de tudo e queria falar com ele. Enquanto Jo tentava salvar o falso padre, os homens de Ujay a atacaram. Como resultado, seu carro caiu de uma altitude muito alta e foi destruído. Sam, que acabará de chegar ao local, só podia permanecer em silêncio, sentindo-se chocado ao ver sua amiga passando por tal evento. Jo e o falso padre foram imediatamente levados a Blandfree para primeiros socorros. Naquele momento, a condição de Jo era muito crítica, então a equipe médica usou seus recursos para salvá-la, incluindo a substituição de seus órgãos por órgãos artificiais. Pouco depois, surgiram problemas quando a busca seria realizada no local.
causando pânico em Sam, que pediu a seus membros que saíssem imediatamente e enfrentassem as pessoas que procurariam seu escritório. Quando a equipe de busca chegou, Sam e todos os funcionários tentaram obstruí-los e ganhar tempo. No entanto, a equipe de busca impaciente, liderada por UJ, que queria os órgãos cultivados o mais rápido possível, forçou a entrada. Como resultado, todo o sistema da Bland Free foi assumido por UJ, dificultando para a equipe médica realizar a cirurgia em Joe. Felizmente, naquele momento, Shaivun havia retornado à Coreia e tentou impedir a equipe de busca de avançar mais das instalações. Embora Shaivun estivesse gravemente ferido enfrentando muitas pessoas, ele ainda tentou entrar porque ainda havia muitos homens de UJ lá. Ao chegar, ele só e foram na verdade pegos e forçados a entrar na sala onde a cirurgia de Joe estava ocorrendo. Como resultado, a operação teve que ser interrompida porque foram solicitados a revelar a localização dos órgãos cultivados, embora a cura de Joe não estivesse completa. Naquela época, o falso padre tentou desviar a atenção e tentou matar aquelas pessoas, dando a Sol e Shaivun a chance de contra-atacar. Depois disso, o falso padre perdeu muito sangue e eventualmente morreu. Shaivun conseguiu derrotar todos lá, mas também perdeu muito sangue e eventualmente desmaiou. Joe ficou sem assistência médica porque todos estavam feridos e não conseguiram completar a operação, e seu destino se tornou incerto. Enquanto isso, o J foi entrevistado por uma das estações de TV e esclareceu as informações circulantes sobre seu pai. O J afirmou firmemente que seu pai foi difamado pela Bland Free e por Xiun. O J então menosprezou Xiun, acusando-o de alucinar devido ao transtorno de estresse pós-traumático e culpou a Bland Free por espalhar informações falsas. No entanto, o repórter então reproduziu uma gravação e pediu permissão ao UJ para ouvi-la. Após ouvir a gravação, que se revelou ser a confissão de seu pai como mentor por trás de todos os eventos, o UJ ficou profundamente desapontado. Sua confiança em seu pai foi abalada e Von também ameaçou sua esposa para ajudá-lo, mas a mãe de UJ, que já estava divorciada e não se importava mais, rejeitou a ameaça. Finalmente, o avô de UJ descobriu tudo e percebeu que UJ sabia a verdade desde o início. O avô de UJ ficou desapontado, mas não havia mais nada a ser feito, e o UJ finalmente fez uma carta pública de desculpas sobre as ações de seu pai. Eventualmente, o UJ decidiu punir seu pai, que teve que cumprir uma pena de prisão por vários anos. Embora seu pai eventualmente fosse libertado, não poderia mais ocupar um cargo devido à sua idade avançada. O UJ também decidiu renunciar ao seu cargo de ministro. Enquanto isso, Han frequentava regularmente um psiquiatra para verificar sua condição mental. Naquele momento, Sam disse a Eu que não precisavam mais monitorá-la, pois não havia mais preocupações sobre ela. Além disso, Sam afirmou que restaurar a memória de Eu seria muito difícil. Ele apenas advertiu Eu para ter cuidado para que seu destino não fosse como o do professor Kim ou de outros engenheiros. Sam esperava que a memória de Eu voltasse, mas com sua condição atual, Eu provavelmente viveria com curiosidade pelo resto da vida. Enquanto isso, o Jay conseguiu obter todos os dados da Bland Free, mas sentiu-se triste porque havia rumores de que Joe também havia morrido, assim como Shaivun. Naquela época, Sam tentou salvar Joe, mas teve que escolher entre os dois. Sam também esvaziou a casa de Shaivun e finalmente descobriu que Shaivun capturou o mentor enviado por Von em uma sala na Bland Free. Um grande segredo foi mantido que Shaivun e Joe ainda estavam vivos, mas em um único corpo. Apenas Sam sabia disso, pois ele tentou salvar ambos. Mas como o corpo de Joe estava gravemente danificado, Sam usou o corpo de Shaivun com o cérebro de Joe. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Também compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que vai curtir. Obrigado por assistir e até a próxima.